Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 21 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje vamos iniciar aí uma nova maratona, um novo livro. Vamos começar a falar de Daniel. Hoje vamos já começar a meditar ali em Daniel, capítulo 1, e o tema do nosso devocional de hoje é fidelidade ao Senhor. Deixe-me ler aqui um texto para a gente começar a introduzir o assunto de fidelidade ao Senhor, que é Daniel capítulo 1, versículo 8, é o texto bem conhecido aí desse capítulo 1 de Daniel, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Bom, a narrativa de Daniel apresenta para os crentes a necessidade da fidelidade a Deus, mesmo quando os crentes estão sujeitos a um governo, a uma liderança, ou até mesmo a algum tipo de controle sobre as suas próprias vidas que não esteja diretamente ligado ao Senhor. Então, Daniel, ele está cativo, ele é um prisioneiro, ele é um escravo, ele é um refugiado de guerra, vivendo em um outro país, em uma cultura totalmente hostil aos ensinos de Deus. Ainda assim, ele se manteve fiel. Outra coisa que nós vamos ver em toda a narrativa de Daniel é o controle de Deus, mesmo em situações aonde aparentemente Deus não tem um controle. Nesse caso, era um império completamente anti-Deus, um império que não tinha qualquer ligação com a fé, não tinha qualquer ligação com o Deus da Bíblia. Pelo contrário, um império que era contrário aos ensinos de Deus. Mas o livro de Daniel vai mostrar que Deus, ele mantém o controle sobre esse período também. Tem tudo a ver com o Apocalipse, onde a gente viu lá os relatos, por exemplo, da besta, do anticristo, da Babilônia, que eram forças contrárias ou forças que eram anti-Deus, ou no caso lá, anticristo. Interessante separar aqui o livro de Daniel, fazer aqui uma divisão do livro de Daniel. O livro de Daniel tem 12 capítulos e exatamente no meio dele, no capítulo 6, até o capítulo 6 é narrativo. Então vai narrar, contar a história da saga de Daniel vivendo no império contrário aos princípios de Deus, e a partir do capítulo 7 vai então mostrar as visões de Daniel, e aí a parte mais profética do livro, mais apocalíptica do livro. Nessa primeira parte, então, vamos falar da narrativa. Bom, algumas coisas nós já podemos aprender nesse capítulo número 1 de Daniel. A primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro para todos nós aqui é que crentes também podem enfrentar dificuldades. O capítulo 1, versículo 2, mostra ou diz, isso. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, na mão de Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o que nós temos aqui nesse relato é o povo de Deus, por vontade de Deus, por ordem de Deus, sendo levado cativo para uma terra distante. Claro que isso era em consequência dos seus pecados, em consequência da sua obstinação contra Deus, da sua desobediência a Deus, mas Deus estava no controle. Porém, nós vemos também que crentes fiéis, como era o caso de Daniel, podem sim enfrentar dificuldades. Esse triunfalismo rasteiro que muitos crentes e muitos pregadores, lamentavelmente, têm propagado nesses dias, um triunfalismo ligado à confissão positiva, um triunfalismo ligado a leis como leis da atração. Isso não encontra respaldo nenhum nas Escrituras. Essa felicidade barata
que muitos estão vendendo, ela não encontra respaldo nas Escrituras. O que temos nas Escrituras é exatamente os crentes, em alguns momentos, passando sim por dificuldades. Isso nos ensina pelo menos duas coisas. Primeiro, os crentes precisam ser realistas quanto à sua existência na Terra. Os crentes não podem achar que na sua existência aqui na Terra, que eles estão livres de doenças, que eles estão livres de dificuldades financeiras, que eles estão livres de problemas no casamento, que eles estão livres de qualquer tipo de problema que eles podem enfrentar e que outras pessoas também podem enfrentar. Então, a primeira coisa é que os crentes têm que ser altamente realistas. Eles precisam entender que nem sempre as coisas vão andar como eles gostariam que andasse. Lembro-me certa vez que estava acompanhando meu pastor nos seus aconselhamentos e aí uma pessoa disse assim, não, mas porque Deus quer a minha felicidade. Aí o pastor falou, então você é melhor, por exemplo, do que Paulo, porque Paulo teve a sua cabeça arrancada. O que ele estava querendo dizer com isso é que às vezes sim o crente vai ter a sua cabeça arrancada. Isso não pode diminuir a fé e a confiança dele. E esse é o nosso segundo ponto. Os crentes precisam ser realistas, mas também os crentes precisam ser confiantes em Deus. Nós somos desafiados por Deus, exortados por Deus, animados por Deus a levar as nossas lutas e dificuldades a Deus em oração. Mesmo sabendo que às vezes a realidade vai ser dura para os crentes ou para qualquer outra pessoa, ainda assim nós temos um companheiro que vai nos ajudar nas lutas. E talvez essa seja a grande diferença daqueles que estão em Cristo para aqueles que não estão. Aqueles que estão em Cristo vão enfrentar as mesmas batalhas do que aqueles que não estão em Cristo. Contudo, os que estão em Cristo são ajudados por nada mais, nada menos do que o próprio Deus. O Espírito Santo é o ajudador dos crentes. Então, essa é a segunda realidade. Os crentes precisam saber que durante a vida que eles vão enfrentar dificuldade. E segundo, eles podem continuar confiando em Deus porque existem promessas de Deus para ajudar os crentes em meio a essas dores, lutas e dificuldades que eles vão enfrentar na sua existência aqui na Terra. Segunda coisa que nós vamos encontrar aqui é que a fidelidade de Deus a fidelidade de Deus não, a fidelidade a Deus é uma marca dos eleitos, né? Daniel e seus amigos mantiveram-se fiéis a Deus. O texto que eu li no início aqui do nosso devocional diz o seguinte: Daniel decidiu não se tornar impuro. Então, fidelidade a Deus é a marca de alguém eleito, é a marca de alguém salvo em Jesus Cristo. Aquele que nasceu de novo, ele vai ser marcadamente fiel a Deus, ele vai ser marcadamente fiel aos princípios da palavra de Deus. Agora, o que significa ser fiel? Ser dizimista, ir na igreja? Todas essas coisas fazem parte, até porque todas essas coisas são mandamentos de Deus. Mas não só isso. O que significa ser fiel? Ser fiel significa não quebrar princípios. O crente pode até cometer os seus pecados e vai cometer. Porém, em relação aos princípios, ele se mantém fiel. Como isso pode ser na prática? O crente, ele pode até deslizar de vez em vez. Isso vai acontecer. Então, ele vai se ver cometendo pecados ou erros ou equívocos que ele achava que não ia cometer mais. Eu me lembro de um irmão que convivi com ele alguns anos atrás, que ele era conhecido pelo seu estupim curto. Então ele estourava com muita facilidade. E aí, certa vez ele deu um estouro e alguém disse, para mim, nossa, mas fulano de tal, como pode, é crente, estourou. Eu disse assim, olha, o que marca a fidelidade dele não é o fato dele estourar ou não. Porque ainda que eu sei que ele não gostaria de fazer isso, lamentavelmente a existência dele nessa terra, ele vai ter que lidar com isso. Mas olha lá para você como é que ele está, arrependido, triste, magoado com a situação, profundamente arrependido. Então isso sim mostra alguém que é fiel a Deus.
que sabe que princípios não podem ser quebrados em hipótese alguma. Segunda coisa, o que é ser fiel? Não achar que Deus faz acepção de pessoas. Isso é um ponto. O que acontece com muitos crentes é achar que Deus faz acepção de pessoas em benefício dele. Ele até fala, né? Conhece o texto bíblico, sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Mas na cabeça dele, Deus vai tratá-lo de maneira diferente dos outros. Então Deus vai compreender, né? Normalmente o infiel a Deus, nesse caso, ele vai dizer uma frase muito comum. Ele vai falar assim: Deus conhece o meu coração. Deus conhece tanto o seu coração que trocou ele, criatura. Mas essa é a expressão de alguém que fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas na prática ele age como se Deus fizesse. O que se torna uma grande injustiça. Por quê? Imagina se Deus fosse levar em conta as nuances que predominam as nossas vidas, às vezes, que nos levam a quebrar princípios. Então vamos lá. Duas pessoas, um que se mantém fiel a Deus e que se esforça para ser fiel a Deus, e que às vezes até perde a sua cabeça. Caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi fiel a Deus, perdeu a sua cabeça. Né? Agora outro crente fala assim: não, Deus vai me entender, vai compreender. Se Deus fizer isso, ele está sendo injusto com aquele que perdeu a sua cabeça. Então, um crente fiel sabe, Deus não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus é para todo mundo. E terceiro, o que é ser fiel? É manter a humildade. É saber que tudo o que ele fez por causa da ação do Espírito Santo dentro dele. Um crente fiel é um crente humilde, porque ele sabe que nada de bom vem dele mesmo, tudo de bom que ele tem vem do Senhor. Tem uma frase que a gente nunca sabe quem é o autor, né? Porque roda aí a internet, mas alguns dizem que é John Piper, outros vão dizer que é Lutero, mas enfim, a frase é o seguinte: tudo de mal que você vê em mim é eu mesmo, e tudo de bom que você vê é Deus. Então é mais ou menos isso aí. O crente fiel tem esse discurso alinhado. Terceiro, a bênção de Deus acompanha os fiéis. Então, primeiro, os crentes vão enfrentar e podem enfrentar dificuldades. Segundo, fidelidade é a marca dos eleitos. Terceiro, a bênção de Deus acompanha os fiéis. Deixa eu ler aqui o versículo 17, diz assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, esses 4 amigos, né, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Misael e Azarias, esses 4 judeus aqui, foram abençoados por Deus no reino dos homens. Deus deu para eles capacidade no reino dos homens. Agora, 2 coisas a gente observa aqui. Primeiro, Daniel já era capaz antes. Então, Deus usou algo que Daniel já tinha. Né? Deus usou algo que era um dom, um talento natural de Daniel. Deus não acrescentou um dom porque Daniel foi fiel. Isso é importante, porque às vezes nós tentamos negociar com Deus, falando: vou ser fiel, mas o Senhor me dá isso aqui. Só que o que Deus fez foi usar o que Daniel já tinha, que era a sua própria capacidade. Mas além disso, Daniel dedicou-se. Então, a bênção de Deus acompanha os fiéis, mas eles precisam dedicar-se. Eles precisam realmente, literalmente, fazer a sua parte, né? Precisam se dedicar àquilo que vão fazer, e foi exatamente o que esses 2 jovens aqui, o que esses 4 jovens aqui fizeram, Daniel e seus 3 amigos. Bom, moral da história: Daniel e seus amigos foram destacados por sua fidelidade a Deus e não por suas capacidades naturais, porque as capacidades naturais de Daniel eles já tinham antes, mas o texto aqui ressalta algo que foi acrescentado às suas capacidades naturais, que é a fidelidade a Deus. E essa é a moral da história. Nós temos capacidades naturais, Deus pode nos usar com as nossas capacidades, acrescentar outros dons e talentos, nós temos que nos dedicar a isso, porém, seremos conhecidos por nossa fidelidade a Deus. E
o desafio do Léo, aí a aplicação final nesta quarta-feira é um chamado à fidelidade. Mantenha-se fiel a Deus, não negocie princípios, escolha perder a sua cabeça, mas não escolha negociar princípios, não ache que Deus faz acepção de pessoas e tudo mais. Continue confiando em Deus, mesmo diante de grandes dificuldades. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Eu queria orar nesta manhã a oração aqui do Salmo 86. Salmo 86 é parte também da nossa maratona bíblica, né? O 85 e o 86. E eu queria hoje encerrar com a oração aqui do Salmo 86. Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo, que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, e atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.